Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, prestigiado aqui os nossos programas. E a gente vai começar fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam aqui conosco em mais esta noite, em mais este Evangelho. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz. E que todos os nossos amigos espirituais estejam mais uma vez aqui presentes, nos abençoando e nos iluminando espiritualmente, para melhor compreendermos as lições do programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, a gente começou semana passada, como eu falei, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa leitura, hoje lendo o item 4 do Evangelho, do capítulo 13, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosas demonstrações com o intuito de reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam desapercebidos de pessoas que jazem sobre um leito de dor, sem se lamentarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora distinta, de traje simples, acompanhada de uma jovem também vestida modestamente? Entra numa casa de mísera aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde, e lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos, e à sua chegada a alegria brilha nos rostos enfraquecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Ela traz o necessário, acompanhado de doces e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não passarão frio nem fome, irão à escola suficientemente agasalhadas e o seio da mãe não secará para os menores. Se há um enfermo entre eles, nenhum cuidado material lhe faltará. De lá, ela se encaminha ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à família. Na esquina, um veículo a espera, verdadeiro depósito de tudo o que ela vai levar aos seus protegidos. Por ela visitados constantemente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a sua visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação, e à noite um cântico de bênção se eleva por ela ao Criador. Católicos, protestantes, judeus, todos a bendizem. Porque se veste de maneira tão simples, é que ela não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar de sua jovem filha, é que ela quer lhe ensinar como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer praticá-la, mas sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, já que nada tens de teu? Se eu te der algo para repassar aos outros, que mérito terás? Na verdade, eu é que farei a caridade e tu receberás o mérito, e não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer trabalhos úteis e assim confeccionarás roupas para essas crianças. Dessa maneira, tu darás algo de teu. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Pouco importa. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas se ignora o que ela faz, pois não lhe importa outra aprovação que a de Deus e a sua própria consciência. Entretanto, um dia, uma circunstância imprevista conduz a ela, uma de suas beneficiadas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Ela reconhece e quer abençoar a sua benfeitora. Psiu, ela diz, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Essa é uma lição muito marcante, essa
esse trecho dos infortúnios ocultos, e vem de encontro com aquilo que a gente até já falou semana passada, né, a respeito da caridade. Então fica aqui esse alerta para todos nós, fica aqui essa reflexão de quando quisermos fazer algo de bom para alguém, que a gente faça assim, sem ostentação. Porque muitas vezes as pessoas, como eu falei semana passada e volto a repetir, as pessoas querem fazer por ostentação, para mostrar que estão fazendo alguma coisa. E aí perde um pouco da valia. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com o nosso centro. Nós recebemos, né, durante a nossa reforma, né, a reforma do espaço onde nós estamos hoje, né, na Rua Borba Gato, felizmente recebemos muitas ajudas. Aliás, mais uma vez, quero deixar aqui o meu agradecimento. E não vou nomear as pessoas porque é exatamente isso que a gente está estudando, né? E teve uma situação específica, aliás, eu não vou citar o nome do local, mas não vou contar o milagre, não vou contar o santo, mas vou contar o milagre. Teve uma casa espírita aqui em Sorocaba, do qual eu sempre faço palestras, inclusive. E essa casa espírita, aliás, todas as casas espíritas passam por dificuldades. Todas as casas espíritas, independente de tamanho. Nós do Jefferson somos um centro pequeno, tem centros grandes, né? Tem centros menores que o nosso, do mesmo tamanho, enfim. Mas um centro co-irmão, bem antigo, do qual eu faço palestras várias vezes. Num determinado dia, já estava saindo, né? Estava indo embora para casa junto com meu pai, né? Que eu ia lá ajudar ele na obra. E aí me liga uma pessoa desse centro e fala: olha, eu vi lá que vocês estão precisando de ajuda, né, tal. Eu vou conversar aqui com a diretoria do centro, né, se eles podem de alguma forma ajudar vocês, né, tal. Enfim, passou um tempo e eles realmente nos ajudaram. Nos ajudaram com uma quantia relativamente significativa, levando-se em conta que é uma outra casa espírita que também tem suas necessidades, também tem suas contas, enfim. E eu fui fazer palestra, né, um dia desses, né, nessa casa espírita, e eu pedi autorização para a diretoria da casa se eu poderia publicamente fazer um agradecimento, né, e falar para as pessoas, né, que eu entendia que seria importante as pessoas que frequentam esse centro espírita saberem que esse centro espírita também estava ajudando uma outra casa com a irmã. E aí eles falaram: olha, não tem necessidade, né? Quiser agradecer aqui entre a gente, mas não tem necessidade do público saber disso, né? A gente fez de coração. Então essa é a verdadeira caridade, quando a gente ajuda e não quer nenhum tipo de propaganda. Eles fizeram ali entre eles, né? Se reuniram, né? Enfim, e nos ajudaram, assim como tantas outras pessoas que anonimamente nos ajudaram, e do qual nós somos muito gratos, né? Mas nesse caso específico eu achei que seria relevante fazer um agradecimento público ali na casa, e eles me deram essa lição de que não tem necessidade, né? Nós fizemos para ajudar realmente, né? E que não foi muito, mas não foi muito na visão deles, mas foi uma quantia significativa e que nos ajudou bastante diante de tantas coisas que a gente teve que pagar, que a gente teve que fazer, né, algumas situações para poder reabrir a casa. Então essa é a lição que fica para nós, né, de fazer ao bem ao próximo, sem a necessidade dessa propaganda, sem a necessidade de enaltecer aquilo que está sendo feito, e fazer o bem sempre que possível, e das formas mais variadas possíveis. Nesse texto, por exemplo, a gente viu lá a senhora que era rica, estava dando, né, ajuda material e ensinando a filha o que ela poderia fazer dentro das possibilidades dela. E quantas pessoas por aí têm grandes possibilidades de fazer algo, não necessariamente material, né, no caso, tirar um dinheiro do bolso, mas doar do seu tempo, fazer um trabalho voluntário. Tem tanta gente precisando. Enfim, fica a reflexão para todos. E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais.
Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem. Tchau.